Hoje a gente vai falar sobre os principais erros que um operador pode cometer operando scalp. Quando eu comecei, eu fiz vários cursos e, primeiramente, eu acabei estudando a antiga e velha análise técnica convencional. Por ter aprendido conceitos, muitos de swing trade, position, longo prazo, buy and hold, e quando eu trago para o day trade, eu passei a não ter o mesmo sucesso. E eu demorei um certo tempo para aprender que aqueles conceitos que eu absorvi sobre análise técnica aplicados no day trade, eles precisavam de algumas correções, de alguns ajustes. Da mesma maneira que você que faz swing, position, day trade, se vier operar scalp, precisa fazer alguns ajustes. Ajustes do tipo, da maneira que a gente vende no day trade, acreditando que o mercado vai cair 1.000 pontos, 500 pontos, 800 pontos, o scalper ele tem uma postura diferente. Ele quer saber o que vai ocorrer nos próximos 30, 40 segundos. Então, se você não tiver essa mentalidade, você vai estar realizando scalps, as pontuações acabam vindo, porém você acaba não executando e realizando o seu lucro, acaba ficando com loss, ou muitas vezes acaba se enrolando. Então, entender que cada modalidade, seja ela position, swing, buy and hold, investidor de longo prazo, day trade com opções, day trade com ações, day trade com dólar, com índice, são modalidades diferentes e você precisa, tendo o início ali, se pôr no lugar de um aprendiz. Esse é o principal erro que as pessoas acabam cometendo, na minha opinião, hoje. Porque você precisa tratar de uma maneira diferente cada modalidade. Você tem que saber exatamente o que você espera de cada uma delas. O segundo grande erro, ele contempla o primeiro, mas ele tem a ver muito com o financeiro, né? Muitas vezes quando a gente está fazendo scalp, a gente chegando de metodologias diferentes, swing, position, a gente tem uma conta com ações em custódia, investimentos, fundos de investimento, fundos imobiliários que geram garantia para a gente. E, propriamente, quando você faz day trade, você muitas vezes utiliza isso como margem. No scalp, eu acredito que o investidor ele precisa separar exatamente e entender que essa é uma conta onde ele tem a conta do risco. É onde ele põe o mínimo possível para conseguir o objetivo dele. Então, ter uma conta separada para que você não destrua, não comprometa as suas conquistas, os seus investimentos, também é muito importante. É nessa conta que o investidor deve fazer aquela questão que eu já falei de sacar diariamente o lucro, depositar novamente, completar a sua margem, se houver prejuízo, e ele vai agora fazer uma administração separadamente do que é a conta de investimento. O que é sonho, o que é planejamento, tem que estar separado dessa conta que você está assumindo apenas risco, tá ok? Tirando esses dois fatores, erros comuns, aí a gente vai falar agora assim de operacional. Se você não interpretar que no scalp não existe trade sem stop, tá certo? Não tem, eu vou deixar. Você precisa ser o cara de scalp, ele não está preocupado em tomar o stop. O stop é a salvação dele. Por quê? Porque a gente acaba pegando e modificando um pouco o tamanho da nossa mão. Normalmente a gente trabalha um pouco mais alavancado e arriscando o financeiro pequeno que a gente quer perder. Porém, devido a essa alavancagem, ele não permite indisciplina. Então, se as pessoas não tiverem essa convicção que o stop ele é mais saudável, que eu preciso parar quando dar o meu limite, isso faz com que as pessoas quebrem fazendo scalp. O scalp propriamente dito, ele é uma operação de atirador de elite. Então nós vamos tentar fazer operações, vamos pontuar as nossas entradas em operações que são certeiras. Não há dúvida para que não correu a nosso favor. Se você entrou
e o preço engasgou, você está errado. Por quê? Porque a gente tende a entrar em pontos explosivos que se definem em 2, 3, 4 segundos a direção nossa. Então, não existe hesitar no scalp. Então, se você conseguir pôr na sua cabeça que eu preciso adotar uma postura diferente do que eu vinha fazendo, que é assim, eu estou numa metodologia nova, num modelo operacional novo, eu preciso ter atitudes diferentes, né? Se a gente pensar assim, tudo é investimento, né? Eu tenho uma incorporadora, então eu construo apartamentos, mas eu preciso entender que eu tenho uma maneira de agir para fazer uma fundação, uma maneira de agir para erguer paredes, para fazer encanamento, para fazer parte elétrica. Cada uma dessas formas vão constituir um prédio, um empreendimento. O investimento ele pode ser composto de swing, longo prazo, investir em imóveis, fundos imobiliários, mas para cada uma nós precisamos ter uma postura diferente. Atitudes corretas que permitam nós ganharmos, tá ok? Então, esse é o primeiro ponto, é isso que você tem que trazer. Se você já corrigir isso, você vai agora assumir que você é um principiante em termos de scalp, você vai assumir um risco muito pequeno durante o seu mês e vai começar a praticar. Por quê? Porque algumas pessoas não sabem o que é ajuste, não sabem o que é stop offset, não sabem o que é payroll, não sabem o que é livro bege, e chega no momento onde você vai ter notícias, ou o preço está dando venda ou compra em cima de ajuste, você vai entrar num ponto que tem muito fluxo e a sua ordem pula, pode ser uma ordem de entrada, mas também pode ser uma ordem de stop. E você precisa entender certos termos que, para um investidor de mais longo prazo, não faz nenhuma relevância aquele conhecimento. Então, você conseguindo praticar e trazendo a sua cabeça para a metodologia, para o estilo scalper, você vai descobrir que existem muitas coisas que você não levava em consideração, que são altamente relevantes para o scalper, para quem vai realizar operações que duram, em média, menos de um segundo. Corrigindo isso, você vai apostar aquele financeiro pequeno e vai começar a aferir o seu desempenho. Dentro desse seu desempenho, você vai perceber que assim, questões de internet, computador, elas interferem no resultado final seu, meu, tá certo? Então você vai ter, com esse assumir pequeno, tempo para corrigir isso, ver quais são os tipos de mercado, porque assim, quando a gente pensa em longo prazo, pouco importa se o dia está em consolidação, pouco importa se é uma tendência, porque você não vai finalizar o seu trade hoje, você está seguindo uma direção. Então, se ele consolidar o dia inteiro, para você, num longo prazo, não interfere. Mas para quem vai fazer scalp, interfere. Então, esse tempo é justamente para você ir aprendendo, ir tirando provas do que é que funciona melhor, o que não funciona, quando funciona, para quem quer fazer scalp. Então, esses errinhos que parecem ser bobos, né, eles são corriqueiros e a gente vê que, como a gente não tem muitos conceitos, a gente acaba perdendo grana demais, a gente acaba comprometendo a nossa cabeça e isso acaba interferindo no nosso desempenho e no nosso ânimo, que é imprescindível você manter a sua cabeça em ordem para ter tudo isso não interferindo no que realmente importa, se você está aprendendo, se você está aferindo a técnica e se você consegue observar uma melhora da sua parte. Outra coisa que é importante, o scalper ele precisa ser extremamente ágil. Ágil com o quê? Ele tem que, por exemplo, se cair a internet, ele tem que ter um 4G no celular, ele precisa saber manusear a plataforma dele para que rapidamente ele inverta uma posição, desmanche, coloque stop, aumente posição, e isso somente com a prática se desenvolve. Então é importante para que você não cometa esses erros, que são erros amadores, mas que impedem que as pessoas tenham sucesso, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que vêm querer fazer scalp, mas, por exemplo, ela está mexendo no Facebook, no Instagram, no YouTube, e aí ela fala, minha plataforma travou. Se você apertar um Ctrl Alt Del no seu teclado, você vai ver que o processamento do seu computador está estralando 100%,
ou o uso da memória do seu computador também está em 100%, e o computador não tem mais, e bastava você fechar Facebook, Instagram, que a sua plataforma ia receber um fôlego e você conseguiria usar. Então, às vezes não ter o equipamento interfere muito no seu resultado. Então, são erros básicos que não têm a ver com técnica, mas que fazem com que você desvie a atenção da técnica, do trade que é bom, daquele que deu certo, para você falar por que deu certo, por que eu errei, e você está concentrado em errinhos bobos que você já podia ter corrigido há muito tempo e agora eles interferem, porque junto com eles tem agora a perda do dinheiro. E agora você negligencia o aprendizado porque você quer recuperar, porém você não ganha porque você não tem aprendizado. Então, esses erros acabam destruindo muitas pessoas em termos de início e fazem a gente perder tempo. Hoje, na minha opinião, tempo é o fator mais importante que nós temos, porque o relógio está com o tic-tac e está correndo. O cronômetro é regressivo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai zerar para todo mundo. Então, quanto mais rápido eu assimilar, quanto mais rápido eu descobrir se eu sou bom para scalper ou se isso não é para mim, vai ser mais vantajoso do que eu ficar dando murro em ponta de faca por um longo período e por coisas que eram supérfluas, coisas que nada tem a ver com a minha capacidade de eu aprendi scalper, eu sou bom ou sou ruim. São coisas externas que acabam interferindo, tá ok? E indo um pouco para o aprendizado, quando a gente já está com a mão na massa no scalp, um dos principais erros é pressa. As pessoas esquecem que isso aqui é como se fosse uma faculdade. Então, quanto mais rápido você quer, mais rápido você cria expectativas. E você começa a julgar desempenho. Eu estou indo bem, estou indo mal, eu não estou vendo resultados, porque você tem a ânsia, o desejo de ganhar, ele começa a te perturbar. Porque você, óbvio, é iniciante, e iniciante em qualquer coisa não sabe nada. Se você vai fazer uma faculdade de engenharia com 6 meses, você não é um engenheiro, apesar de você ter aprendido bastante coisa. Você vai se tornar engenheiro daqui 4 anos, 5 anos, 6 anos, ou até mesmo você vai falar assim, bem, eu me achava um engenheiro quando eu formei a faculdade, porém, só depois que eu trabalhei nessa empresa, ganhei essa experiência, fiz esse projeto, hoje eu consigo ponderar que eu sou realmente um engenheiro. Porque agora eu tenho, além da teoria, eu tenho conhecimento prático para poder julgar quais são as boas obras, quais são os bons terrenos, quais são os bons solos, e eu sei qual ferramenta eu tenho que usar para ter um melhor desempenho. Vai ser a mesma coisa no trade. Não tenham pressa. Vocês precisam se programar como se isso aqui fosse uma faculdade. E esse faculdade requer que você disponibilize um capital como se fosse uma mensalidade, algo que você vai falar assim, olha, eu tenho um limite loss por dia, 4 dias, 5 dias, 8 dias do mês eu aceito perder X, e esse X vezes 8, X vezes 6 é o valor que eu disponibilizei para minha mensalidade. Talvez, no primeiro mês, a gente venha a perder esse dinheiro. Mas, conforme passa o tempo, você vai agora falar assim, ó, com o dinheiro que eu disponibilizei, eu consigo rodar o mês inteiro, depois você já começa a perceber que você ganha, e quando você gera uma estabilidade operando o mínimo possível para descobrir se você leva jeito para isso ou não, você agora vai começar a pensar em aumentar a mão, porque agora você já sabe que você não perde, que você não comete erros, que você é um cara disciplinado, que você entende onde você está entrando, comprando, vendendo, que você sabe o que você está fazendo. Tá ok? Esses são os principais erros que as pessoas cometem, e esses são os erros que eu vejo assim, que tiram a possibilidade, que limitam os sonhos das pessoas aqui na Bolsa, e são erros totalmente fáceis de vocês eliminarem. Vocês precisam levar isso aqui como se fosse uma profissão. Em lugar nenhum do mundo existe a capacidade de você ganhar dinheiro em 1 hora de trabalho e quantias consideráveis, quantias que vão poder mudar a vida de vocês, realizar seus sonhos, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Volto na próxima aí, valeu? Até mais, gente!